E além dos assuntos mais profundos ligados à crise do coronavírus, tem um que está mexendo muito com os nossos ouvintes, que é o seguinte: crianças e adolescentes em casa, cada escola tentando a sua estratégia para fazer com que o conteúdo chegue aos alunos. Tem escola dando aula em tempo real, tem escola fazendo aulas gravadas, tem escola colocando o professor diretamente em contato com os alunos. Enfim, o que de fato os nossos estudantes vão conseguir absorver e tirar desse período é o que o Lucas Herrero vai trazer para a gente agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Lucas. É isso aí, bom dia a você, bom dia também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Com as escolas fechadas, várias dúvidas surgem sobre o processo de aprendizagem, a eficácia do ensino à distância e o amadurecimento intelectual das crianças e dos adolescentes. Nas instituições particulares, por exemplo, a Associação Brasileira de Escolas Particulares garante que as 11 mil instituições mantêm aulas online. Primeiro, vamos entender como é elaborado esse projeto virtual, levando em conta as diferenciações entre ensino infantil, fundamental e médio. Quem explica é o Marcelo Milani, coordenador de tecnologias educacionais de um colégio da Zona Sul da capital. Para a educação infantil, nós propomos atividades para as crianças desenvolverem sozinhas e também atividades para desenvolverem com a ajuda dos pais, para incentivar a interação familiar nesse momento tão delicado, né? No ensino fundamental 1 até o 4º ano, a nossa proposta é de planos semanais de atividades que devem ser impressas pelas famílias para desenvolver a coordenação motora fina, que a gente considera muito importante nessa fase do desenvolvimento cognitivo. A partir do 5º ano até o ensino médio, os alunos participam de uma sala de aula digital para cada disciplina, através da qual eles podem interagir com os professores e com os colegas. Mas como ficam os alunos, Thaís, que estão se preparando para o vestibular? O aluno Thomas Danelon fala que gosta dessa rotina de estudos em casa. Os professores costumam mandar todas as tarefas pelo Google Classroom e a partir daí diversas plataformas do próprio Google são exploradas. Eu acho que no final acaba sendo uma experiência muito interessante para todos os alunos, porque durante o ensino médio a gente já veio ganhando uma autonomia cada vez maior dentro da sala de aula, também é reforçada com a questão dos vestibulares, e agora a gente está tendo uma autonomia ainda maior para cada um acabar se organizando conforme a sua produtividade. Agora, um dos principais receios dos pais é se o ensino à distância realmente funciona sem a figura de um professor na sala de aula. Dá para quantificar o tamanho dessa perda? Por isso, a gente foi atrás do secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, para esclarecer esse assunto. O ideal é sempre a aula presencial, ainda mais porque nós não temos uma cultura estabelecida, o desenvolvimento das competências socioemocionais que são mais necessárias para esse tipo de situação desenvolvidas. Tem duas que são muito importantes, autocontrole, autogestão, ou seja, eu conseguir controlar meu tempo, conseguir ter a disciplina que é necessária para eu estar fazendo este curso. Isso não é da nossa cultura, naturalmente, portanto, teremos, comparado com o ensino presencial, perdas, né? Perdas que, segundo o Rocieli, Thaís, ainda estão sendo estudadas e vão ser avaliadas, inclusive, para a sequência do projeto pedagógico de 2020. O secretário da Educação ainda reforça que o professor nunca vai ser substituído, mas que agora o importante é não interromper o processo de aprendizagem. O aprendizado não pode ficar parado tanto tempo. Os estudos apontam que quanto mais tempo fica o estudante sem o contato com o aprendizado, pior é. Ele vai retroagindo dependendo da situação. Então, por exemplo, o avanço que nós tínhamos tido no início da alfabetização das crianças até meados de março, ele vai diminuindo se nós não tivermos atividades. Os pais também se preocupam com o tempo de permanência dos filhos na frente do computador. Isso é prejudicial? O educador Rocieli Soares desmistifica mais esse aspecto. Passar o tempo na frente do computador, é natural que cada vez mais tenhamos o uso da tecnologia, isso está presente na nossa vida. Então, não é o principal problema. O problema é o que a gente passa fazendo na frente do computador, o que a gente passa fazendo com o uso do celular. Se eu estiver num processo educacional, de aprendizagem, isso não é um problema, isso pode ajudar sim. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro suspendeu a obrigatoriedade das instituições de ensino cumprirem o mínimo de 200 dias letivos, só que manteve a carga mínima de 800 horas. Isso vai afetar, será o valor da mensalidade? Essa é a dúvida do Alcino, ouvinte da Bandeirantes e pai de 2 alunos que estudam em escolas particulares. Eu tenho 2 filhos em escola particular e que estão nesse processo de aula virtual, né? Eu queria saber se a mensalidade também não deveria ser cobrado como virtual também, né? Já que a gente não está tendo o ensino presencial com o professor e a gente não sabe quanto tempo vai durar isso.
A gente falou sobre isso com o Arthur Fonseca, diretor da ABEPAR, Thaís, e ele explicou que as escolas vendem um pacote, um projeto completo. Até por isso, a intenção das instituições é montar posteriormente planos de trabalho presenciais que vão além, inclusive, dos 200 dias letivos e que ultrapassem as 800 horas, podendo invadir o início de 2021. Só que esse passo só vai ser dado realmente quando houver um cenário mais estável sobre a quarentena e também sobre os efeitos do coronavírus no país. Boa, obrigado ao Lucas Herrero, trazendo aqui um panorama completo dessa história. E aí, começando pelo fim, companheiros, se salários vão ser reduzidos nesse momento, é natural que serviços também tenham que estar abertos para a negociação, não é? A gente está falando de escola, mas outros serviços também. Porque se vai haver uma queda geral na renda, e acho que isso é quase que inviável que não aconteça pela perspectiva que a gente tem agora, os serviços vão ter que estar dispostos a negociar e achar soluções. Não adianta manter a mensalidade lá em cima se o salário do pai do aluno foi cortado em 20%, 50% ou 70%, né? Agora, professores que têm responsabilidade, isso se aplica tanto à rede privada como à rede pública, não estão deixando os seus alunos sem atividade. Tem o caso aqui de professora de periferia, num município aqui da Grande São Paulo, que mantém um contato permanente com os seus alunos. Eles até reclamam que estão recebendo muitas lições que não dá tempo de fazer, mas tempo eles têm de sobra para fazer. Então é importante que os professores que têm essa responsabilidade cheguem junto com os alunos, que não os esqueçam nesse período aí de afastamento da escola. Não dá para deixar as crianças sem fazer nada, né? Longe da escola, afinal de contas nós não estamos em férias, é sempre importante ressaltar, é um período diferente. Fundamental também admitir que é um período inédito, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, como ia acontecer e como as coisas estão acontecendo, então trocar o pneu com o carro andando, né? Eu já disse um pouquinho aqui ontem, acho que a gente tem de procurar um meio termo entre as circunstâncias todas. As crianças não estão na escola, não estão na sala de aula, então exigir que elas fiquem, por exemplo, isso eu estou me referindo aqui acho que mais à escola particular, né? Que as crianças fiquem, algumas delas, o tempo todo, respeitando a mesma carga horária da escola, em casa, na frente do computador, me parece ser tá um pouquinho desconectado com a realidade e forçar um pouco a barra para continuar cobrando a mesma mensalidade, né? Como disse aí um dos entrevistados na reportagem do Lucas, querer estimular a convivência dos pais com a criança agora, sinceramente, o que mais há agora é a convivência dos pais com as crianças. E muitos pais tem de fazer home office, tem de limpar a casa, tem de cozinhar, tem de sair para fazer compras, não podem deixar as crianças com o avô, com a avó, porque são do grupo de risco, então é uma circunstância absolutamente diferente. Eu não sei, tenho sentido aí alguma resistência por parte de algumas escolas. Já dei o exemplo aqui de casa, né? A Sofia fica o tempo todo, né? Sofia, vem cá um pouquinho, meu amor. Fica o tempo todo na frente do computador não o tempo todo, né? Tem uns intervalinhos bons aí. Você tá gostando de fazer aula pelo computador? O que você tá achando? Sim. Sim? Mas por que você tá gostando? Não sei. Tá sentindo falta dos seus colegas na escola ou você tá de boa aqui em casa? Não. Tá tímida, Sofia, né? Mas enfim, tá no intervalo agora. Não é que ela tá tímida, ela está já editada. Ela sabe que tempo é dinheiro em rádio. Ela tá no horário do lanche agora. Tem aula de educação física, tem hora do lanche, né, Sofia? Tem hora do almoço. Vai ter artes. O quê? Artes. Tem aula de artes também. Artes se preparem, Rafael. Aqui, artes aí se preparem. Vai ter guache, água. Tem guache, né? Tem um monte de coisa aqui para fazer, né? Lição de casa, enfim. E quando não está na frente do computador, está na frente do celular, né? Educação física? Educação física quando é? É quarta só. Só quarta-feira? Então já foi essa semana, né? Sorte a nossa. É isso então, vamos tocando aí até fofa. Deus sabe Adorei. quando. Ai, né? uma delícia ouvir uma voz de criança aqui. O que falar nos nossos ouvintes sobre esse assunto? Olha, a Marta está dizendo que é professora de matemática da rede privada, está dando aulas, mas diz, olha, não fomos capacitados para isso. Está todo mundo se virando, né? Também tem um depoimento aqui dizendo que... Olha, bom esse depoimento dela, hein? Foi aquilo que foi dito aqui agora há pouco pelo Rafael. Nós nunca vivemos uma situação como essa. Pois é. Então, os professores também têm de se adaptar, né?
Tem um outro ouvinte dizendo que o filho dele de 17 anos está na faculdade fazendo atividades online. A mensalidade chegou e não diminuiu o valor. Amigos da minha filha, que estudam em escola pública, estão em casa sem fazer nada. Absurdo porque a perda é grande. E a mensagem do Zaba de Guaianazes dizendo o seguinte: Thaís, aqui nas periferias a criançada tudo na rua, correndo, jogando bola em grupos nas calçadas, ou seja, o risco de contaminação continua. Então, Aliás, bem, e aí bem aquele problema que já foi apontado... do secretário, né? Viu, Né, Zé viu, Paulo? Rafael? Aquele problema que já foi apontado aqui. São casas pequenas, né, com poucos cômodos, e há uma aglomeração de pessoas. Então a criançada sai mesmo, vai ficar dentro de casa, né? É ali que corre o risco maior, porque está convivendo com 2 gerações acima delas, né? E nesse com os caso aí avós não e com tem os computador pais. também, né, Zé Paulo? Às vezes Então, não tem tem computador para mais ter essa. aula, né? Então é bom contrastar e contestar ao mesmo tempo o discurso do secretário Rossielli com o que a gente está vendo de realidade dos nossos ouvintes aí, né? Para aluno de escola pública, quer dizer, a gente vai passar por esse período e acho que um dos piores aspectos, e a gente está discutindo aqui, mas nem tão discutido assim, é que a gente vai aumentar ainda mais um fosso que existe de desigualdade, que é o de perspectiva de ascensão social a partir do estudo, né? Você vai deixar a criança que estuda em escola pública ainda mais defasada em relação àquela que estuda na escola particular, você vai deixar esse indivíduo mais sujeito à doença, essa criança mais sujeita à doença, e aí o futuro é aquele que a gente já conhece, né? Sujeito a um emprego pior, a ganhar um salário pior, morar num lugar pior, enfim. E aí a gente vai aumentando esse fosso que existe por aqui, né? Então é muito bonito o secretário vir a público e falar, não, veja bem, porque o Google fez um acordo com não sei quem, porque agora não sei o quê, e aí os ouvintes entram e falam, a criançada tá toda aqui em casa, né? Tá na rua, não tem o que fazer. Né? Eu acho que a Secretaria de Educação precisa explicar melhor o que é que está acontecendo. Por exemplo, a merenda está chegando? Tem merenda para essa criançada toda, como foi explicado? Onde eles pegam? Né? Porque toda hora também, todo mundo anunciando dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, porque as crianças isso, porque não... E a gente tem de sempre entender o ineditismo do momento, né? Não estou aqui, é fácil cobrar também, eu admito isso, né? Agora, então não oferece, não diz que está fazendo, né? Porque pelo que a gente está recebendo de retorno aí, aluno de escola pública não tá tendo absolutamente nada agora. Há exceções.